prepara que podemos aí ter luz numa investigação que há 6 anos quase deixa muita gente aí com uma pulga atrás da orelha. Tô falando aí do caso Adélio. A coisa tá feia pro Bolsonaro, bateu o desespero aí em aliados do Bolsonaro e no bolsonarismo, porque ontem foi preso o senhor Marcelo Bormevet. Ele foi responsável pela segurança do Bolsonaro em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Foi o dia que aconteceu lá o caso Adélio. Eu não posso falar muito sobre o caso Adélio, porque o YouTube mandou um e-mail pra mim, pro 247, pro João Antônio do Clique Político e pra mais alguns canais, foram 7 se eu não me engano, dizendo que se a gente questionar o que aconteceu ali em Juiz de Fora naquele dia, o nosso canal pode ser deletado sem aviso prévio. Então, ó, porém a gente pode falar do caso, falar assim sem questionar muito o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, o Bolsonaro sofreu ali um atentado e os chefes da segurança e todos que fizeram a segurança do Bolsonaro naquele dia foram sumariamente promovidos. Ninguém ali foi demitido, ninguém levou um esporro, ninguém ali foi, nossa gente, vocês tinham uma missão que era proteger o Bolsonaro e aí acontece isso, todo mundo na rua. Não, foi o oposto, tá todo mundo promovido. Estranho, né? Muito, muito estranho. O Joaquim de Carvalho fez um documentário no 247 que foi ao ar no YouTube, teve mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, e depois o YouTube também tirou esse documentário, censurou. Esse documentário dá pra ver na Claro, né? No YouTube não dá mais. Pois bem, nesse documentário, o Joaquim de Carvalho mostrou algumas coisas. A segurança do Bolsonaro, naquele dia, não foi feita da maneira que era feita nos outros dias. Em vez de serem os mesmos seguranças, deslocaram um delegado da Polícia Federal de Juiz de Fora, que é o Marcelo Bormevet, para cuidar da segurança do Bolsonaro. E ele fez algumas reivindicações ali que não eram comuns. Uma delas é que tinha que ter um drone filmando o Bolsonaro para a segurança dele. O drone tinha que filmar o Bolsonaro a todo momento. Quem diz isso não sou eu. O chefe ali da Associação Comercial de Juiz de Fora, que foi quem convidou o Bolsonaro para o evento, é quem falou isso, que ó, tinha uma coisa que não era nada comum ali. Ok. O Carlos Bolsonaro também, ele exigiu que o drone fosse com ele no carro e por isso o segurança que ficava sempre ao lado do Bolsonaro não pôde estar com o Bolsonaro naquele dia, porque tinha um drone no carro, que era esse drone aí. As imagens do drone sumiram, desapareceram. Ou será que a Polícia Federal pegou ontem? Será? Pois bem, a Polícia Federal fez uma investigação e concluiu que o Adélio agiu sozinho. A investigação tem algumas coisas que não levaram em conta. Por exemplo, o fato do Adélio ele ter se locomovido de táxi em Juiz de Fora naquele mesmo dia e ir para uma pessoa desempregada, é difícil o cara ficar pagando táxi para lá e para cá. Outra é que ele pagou hospedagem em Juiz de Fora com dinheiro vivo. Outra é que a dona do hotel onde o Adélio se hospedou, não, hotel não, era uma pousada, onde ele se hospedou, foi assassinada. Então tinha muita coisa estranha ali, muita coisa estranha nessa investigação e nesse caso aí. Pois bem, eis que o Bormevet está preso e foi feita uma operação de busca e apreensão na casa dele. Se o Bormevet for burro, igual ao Ramagem, aí prepara que teremos bombas aí sem que ele fale nada, porque o Ramagem fez uma delação despremiada contra o Bolsonaro. Ele deu para a Polícia Federal um áudio de 1 hora e 8 minutos que prova todo o crime e ainda prova que o Flávio Bolsonaro usou a ABIN paralela para se salvar no caso das rachadinhas. Olha, cada uma. Delação despremiada. Ele acabou entregando as provas e ainda se ferrou. Parabéns, Ramagem. Parabéns. Capaz do Bormevet fazer uma despremiada ou no futuro uma premiada, porque ele já está devidamente enjaulado. O que acontece é o seguinte, quem escolheu o Bormevet como chefe da segurança do Bolsonaro naquele dia foi o Marcelo Álvaro Antônio, que era aliado do Bolsonaro em 2018 e que depois desse dia foi alçado aí a uma pessoa da extrema confiança do Bolsonaro a ponto de ser alçado a ministro do turismo do Bolsonaro. Ele só caiu depois porque teve um esquema aí de uso de laranjas em candidaturas e aí pegou em cheio ali ele e aí ele caiu. Senão ele continuaria como ministro do Bolsonaro até o fim do mandato. Pois bem, eis que lá nos Estados Unidos descobre-se que o médico, um dos poucos médicos, só 2 médicos podem encostar na barriguinha do Bolsonaro, viu? Depois daquele caso. Um dos 2 é o senhor Camarinha. Esse doutor Camarinha, ele mudou durante o governo Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele se mudou para Orlando. Aí o Bolsonaro deu para ele um cargo de funcionário fantasma na Apex Brasil. Mais do que isso, agora descobre-se, a Polícia Federal revela, que a Apex Brasil em Miami, o Bolsonaro articulou com o governo Trump para que a Apex Brasil tivesse status de prédio consular. Para quem não sabe o que é isso, prédio consular é um prédio que tem ali o status nos Estados Unidos como se fosse um consulado do Brasil, mesmo sem prestar nenhum serviço consular. Isso faz com que os funcionários da Apex, da cúpula da Apex, tivessem tipos de visto diferentes e vistos mais longos e pudessem entrar e sair dos Estados Unidos com muito mais facilidade do que um cidadão qualquer. Sem passar pelo mesmo tipo de fiscalização, sem passar pela mesma fila que os outros e tudo mais, porque eles são praticamente como funcionários de embaixada, funcionários de consulados. E o Bolsonaro fez isso. Pois bem, aí o médico dele passou a trabalhar na Apex. Só que ele não dava expediente. Mas olha que estranho, né? O médico do Bolsonaro, a única pessoa que pode tocar na barriguinha aí do cara, tá trabalhando aí de funcionário fantasma, ou seja, não faz nada e recebia mais de 30 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. Mais do que isso, a Apex fez uma investigação interna agora nos últimos meses e concluiu 2 coisas. A primeira, ele foi realmente funcionário fantasma e indicado ali pelo Bolsonaro, ele não fez trabalho nenhum ali, mas nem trabalho que não tem a ver com medicina, nem trabalho que tem a ver com medicina, nem trabalho remoto, ele não fez nada, realmente foi um funcionário fantasma. E a segunda, o general Cid usou a Apex para negociar as joias. Ele não apenas guardava as joias que o Bolsonaro recebeu como propina dos ditadores árabes ali no escritório dele da Apex, não. Ele também fazia as negociações das joias com as joalherias americanas lá dentro. Então, isso aí não foi a Polícia Federal que descobriu essas 2 coisas. Foi uma investigação interna que já foi enviada para a Polícia Federal e para o FBI, tá? O FBI vai investigar isso tudo também, porque foi em solo americano. Então, agora a situação tá feia. Por quê? Porque, primeiro, pegam aí o chefe da segurança ali do dia do caso Adélio. E segundo, pegam um dos poucos médicos que, pelo que tudo indica, sabe muito aí sobre a situação de saúde do Bolsonaro, mais do que outras pessoas. Lembremos, o Camarinha, ele teve com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, no ano passado, ele se internou num hospital, quando a situação dele estava muito ruim, logo depois que o tenente-coronel Cid foi preso, o Bolsonaro se internou no hospital, falando que ia operar aqui, fazer umas operações no intestino e operação também no nariz. E aí, logo depois, o Bolsonaro apareceu com o Tarcísio, um dia depois de uma operação de desvio de septo, sabe isso aqui que tem no nariz, né? Um dia depois dessa operação, o Bolsonaro apareceu assim, ó.
Aí eu te pergunto, isso parece alguém que fez uma operação de desvio de septo? Pra quem não sabe, eu vou te mostrar aqui, recuperação de desvio de septo, pra você ver como que é a recuperação, que dura semanas, semanas. A pessoa fica toda ferrada, o nariz da pessoa fica todo inchado. Aqui, ó, um exemplo aqui de recuperação. A pessoa fica com o nariz todo ferrado por semanas. Aí tem, ó, outro exemplo aqui, ó. O Bolsonaro fez a operação, um dia depois não tinha nem curativo. Mas fala que estranho. Essa é a versão oficial do médico, tá? Do médico que foi funcionário fantasma do Bolsonaro. Aí ficam algumas questões. O que esse médico fez em troca pro Bolsonaro? Pra que o Bolsonaro pagasse pra ele aí com dinheiro público 36 mil reais por mês. O que será que ele fez? Não sabemos. Alguma coisa, algum serviço muito bom e algum serviço que não poderia ser pago com dinheiro do Bolsonaro, esse médico prestou ao Bolsonaro, né? Outra coisa, a Polícia Federal descobriu que o Tenente Coronel Cid tentou usar, e o Bolsonaro, eles tentaram usar o médico Camarinha como mula, no caso das joias. Queriam que ele pegasse joias que estavam em Orlando, ele recebeu uma mala com joias ali, logo que o Bolsonaro desembarcou em Orlando, um pouquinho antes do ano novo, em 2022, e o Tenente Coronel Cid entregou uma mala para esse Camarinha e falou, olha, você tem que entregar essa mala lá em Miami, tá? No endereço tal. E, pelas conversas do celular do Cid, isso não foi possível porque o Camarinha avisou para ele que, ó, a Apex Brasil tá em recesso, então não tem nem motivo para ir para Miami, não tem o que fazer lá. Então não vou para Miami tão cedo, viu? Ache outro. E aí o Cid falou, pô, não dá, ele usou outra pessoa como mula. No caso, ele usou o pai dele, o General Cid. Mas teria sido usado como mula. Mas olha que funcionário. Porque alguma coisa muito grande e muito maior ele já tinha feito pro Bolsonaro em troca de ser funcionário fantasma. Porque ninguém chega e fala, ô médico, eu gostei da sua cara, vem cá, vou te dar um emprego de funcionário fantasma. E o médico tem que ser ainda desonesto, né? Porque se é uma pessoa honesta, fala, eu não quero ser funcionário fantasma, não. Depois vão descobrir, eu vou ser preso, vou ter que devolver com juros, correção monetária, vou me ferrar, ainda mais crime nos Estados Unidos, aí se a justiça aqui me pega, ferrou, não. No caso, não, o médico foi desonesto e aceitou ser funcionário fantasma e quando foi dada uma missão pra ele, ele ainda recusou a missão. Por quê? Porque já tinha feito alguma missão muito melhor. Muito mais importante. Estranho, né? Muito estranho. Uma coisa que a investigação do Casadelli também não levou em consideração é que ele treinou num clube de tiro no mesmo dia em que estava o Carlos Bolsonaro. E foi no mesmo final de semana. E o treinamento naquele clube de tiro custava no mínimo 600 reais. E o Adélio não tinha emprego. Não tinha nem onde cair morto. Quem pagou? Aí, na época, eu lembro que toda a imprensa falou, não, isso não é possível, porque a dona do clube de tiro negou que os dois estivessem juntos. Eu até pensei na época, pô, como é que a dona do clube de tiro sabe todo mundo que frequenta, o horário que frequenta e tudo mais? Obviamente tem um registro, mas ela sabe de memória. Ela fala, não, eles não estavam juntos não, hein? Estranho, né? A dona sabe de memória quem passa lá. A dona do clube de tiro é a deputada Júlia Zanata. Na época não era deputada, hoje é Júlia Zanata. Eu falo, a Globo, a Veja, a Folha, o Estadão, todos acreditaram na palavra da Júlia Zanata. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra esses malditos. Falou!